Estamos começando mais um Outlivecast, eu sou o Nicolas Santos e hoje eu tenho o prazer de receber aqui Mariana Brito, mais conhecida como Mari Brito. Ela que é uma das referências em marketing esportivo, palestrante, comunicadora, participou de grandes expedições também e uma apaixonada por esportes outdoor. Mari, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço, Nicolas, o convite e tô ansiosa por esse bate-papo, né? A gente já tá tentando aí se encontrar um tempo. É verdade. Tem muita coisa boa pra gente compartilhar. Mari, antes da gente começar falando da sua trajetória, eu sei que você jogou tênis por muito tempo, eu queria saber hoje como é a sua relação com o esporte na sua vida. Perfeito. Eu uso uma frase, né, que eu acho que ela representa muito na minha vida, que ainda bem que eu encontrei o esporte numa forma de viver e trabalhar. Então, o esporte ele é inserido na minha vida hoje 24 horas por dia, né? Comecei na aventura, fui migrando para o esporte, então hoje eu respiro o esporte, seja ele, né, da forma como trabalho, seja ele da forma buscando performance, mas eu tive um gap, né, na minha vida, assim, que eu fiquei um pouco brigado, assim, com ele, de ter frequências de treinos, frequências de encontrar uma paixão de novo para que eu me dedicasse. E aí, graças ao kite, há 4 anos atrás, que eu, né, mexeu comigo, que me fez, assim, voltar a ter uma paixão, buscar performance, buscar ali uma atividade que me desafiasse. Hoje eu falo que eu consegui integrar isso na minha vida e eu não vivo sem esporte, cara. E o kite é difícil, né? O kite é difícil. Eu ainda peno muito, imagina, eu sou uma entusiasta, sou uma apaixonada, sou uma mulher que ainda come muita água, mas foi um esporte que me ensinou muito. Não só em buscar, obviamente, a sua evolução, né? Porque são várias... são muitas coisas para você administrar. Primeiro o kite, a prancha, você ter, né, o domínio, leitura de vento. Influência de vento, Influência de vento, o domínio, né, do equilíbrio. Eu nunca fiz esporte com prancha, então é um primeiro esporte, mas mais do que isso, o kite me ensinou a ter paciência, né, e consistência, porque a curva de aprendizado ela é muito difícil, independentemente se você tem já uma habilidade com prancha ou não, o kite ele te faz ser 100% presente, você não tem como pensar em outra coisa a não ser aquilo. Uma desviada de pensamento, você desequilibra tudo. Então acho que eu precisava de um esporte assim, para que eu pudesse estar 100% focada e meu pensamento desviasse um pouquinho do meu dia a dia. Então eu aprendo muito com o kite, ele me desafia muito, e eu ainda tô lá insistente e torcendo que daqui 2 semanas eu vou estar lá, se Deus quiser, pelejando. Ô Mari, e voltando lá atrás, tá? Todo mundo te conhece, eu te conhecia como a Mari executiva. Perfeito. Então, através de amigos, o tempo que você passou na XP, principalmente num ciclo olímpico, que eu acompanhei bastante, com amigos também, principalmente o Bruno Fratos, falava muito bem de você, inclusive. Eu queria saber a Mari, a infância da Mari. Eu sei que você é de Barretos, você jogou tênis, depois você mudou para Ribeirão, eu sou de Ribeirão. Eu queria saber essa trajetória, e aí a gente vai falando, mas eu queria conhecer um pouquinho a Mari da infância, assim. Não, perfeito. Cara, eu sou barretense, nascida e criada. Minha mãe é carioca, meu pai é barretense, uma mistura boa. e tive uma infância maravilhosa no interior. Eu acho uma infância, né, muito livre. Por mais que eu tivesse ali, né, um acesso a clube, eu amo clube, né? Então eu tive acesso a vários esportes através do clube, mas eu sempre tive muito acesso ao outdoor, né? A gente brincava na rua, a gente brincava de bicicleta. Então acho que foi uma infância muito tradicional, acho que da nossa época dos anos 80, 90, sim, com certeza. Mas no interior. Então eu sou muito grata a isso, e isso meus pais sempre me deram muita liberdade. E sempre me deixaram voar, sempre controlando, obviamente, ali o voo, mas sempre me deram muita liberdade para voar. Então, acho que isso foi essencial para que eu pudesse sempre sonhar grande, né? E buscar outros ares, assim, fora do interior. E através do tênis, né? Eu acho que me faltou muito talento para ser uma profissional, para ter sido, né, uma pessoa de renome no esporte. Mas o tênis foi uma entrada, um esporte de entrada que eu pudesse explorar esses outros universos, né? Então, através do tênis, depois eu fui morar em Ribeirão Preto, logo que meus pais se separaram, minha mãe mudou para Ribeirão, e através do esporte, eu me conectei com um ciclo maravilhoso de pessoas. Onde você treinou? Onde você jogou? Treinei lá? na recreativa. Eu nadei na recreativa a vida inteira. Perfeito. Caramba, né? Eu treinei era super tradicional lá, né? Super tradicional. O clube me recebeu de braços abertos. Fiz excelentes amizades ali. Treinei com o Didier. Não sei se o Didier era um professor da época. Até hoje, né, em atividade, um cara maravilhoso. E foi muito legal, porque ali eu entendi que o esporte, sem dúvida, é um canal de transformação, né? É um canal de impotência de conexões. E aí eu falei, poxa, eu quero fazer intercâmbio
E através do tênis também foi um outro momento, que quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei 1 ano lá. Aí você foi para os Estados Unidos para jogar tênis? Para estudar inglês e jogar o tênis. E lá eu tive o convite também, por que não você tentar, talvez, um application e estudar, né? Através do tênis nos Estados Unidos. Acabei voltando para o Brasil, decidi fazer rádio e televisão. Foi uma época que a TV ainda tinha muito um protagonismo, né, assim, do que... E eu sempre soube que eu queria trabalhar com esporte. O que a gente tá fazendo hoje aqui, você já fazia lá atrás, né, Mari? Eu sonhava. Eu brinco, eu sempre falo, eu queria ser a Glenda Kozlovski com a Glória Maria. Essa mistura é boa. Uma mistura boa, que eu queria trabalhar com TV, com esporte. Sabe que a minha primeira entrevista foi com a Glenda? É mesmo? Ela foi para Ribeirão, entrevistou meus pais. Foi a primeira entrevista da vida como atleta, foi a Glenda. Glenda, um beijo. Minha amiga, irmã, te amo. Você inspira muita gente. Verdade. E a Glenda, cara, é uma pessoa que hoje, né, o mundo é maravilhoso, né? Também, de novo, o esporte, o trabalho fez com que eu a conhecesse. Hoje nós somos muito amigas. Mas lá atrás eu me inspirei na Glenda, com a Glória Maria, porque eu gosto dessa parte de expedição, de desbravar o mundo, né? De ter essa mistura com povos. Eu não sabia como mesclar isso. E através da TV, né? Através da comunicação, eu sabia que era um caminho que eu pudesse alcançar. Fui fazer rádio e televisão, que fiz em São Paulo, através, né? Sabendo que eu queria trabalhar com esporte e aventura. E aí eu me conectei. E aí o tênis, ele sai um pouco da minha vida. Acabo, né, praticando por hobby. Sai um pouco dessa cobrança de competição. Aí nos Estados Unidos você ficou quanto tempo? Eu fiquei 1 ano. 1 ano, tá. Fiz high school. Tá. Foi incrível. Tive, né, uma outra experiência. Uma vivência, né? Maravilhosa. Vivência. Sim. Vivi, assim, né, esse prazer um pouco. Por mais que era high school, é outra pegada, mas eu senti o que é você ter torcida pelo esporte, que você ter ali todo um investimento, você ser, né, uma pessoa que representa a cultura, né, dos Estados Unidos, quando fala em esporte, né, uma potência, e, pô, deixa lá... O respeito que as pessoas têm. Elas, não, ela isso daqui, ela é a nossa número 1, jogadora número 1 da escola, você tá ali no jornal, né, você tá... A valorização, né? Valorização. E essa bifurcação, né, é impressionante, porque aqui eu sinto que tem essa bifurcação, né, você pode ser muito bom, o Nicolas é um excelente, é o melhor nadador que tem uma hora que a vida vai falar, você vai estudar ou você vai nadar. E nos Estados Unidos ele é integrado, né, se você performa muito bem nas quadras ou na piscina, ou seja onde for, as universidades abrem. Existe um incentivo ali, né, é verdade. E aí chegou um momento que eu voltei pro Brasil e eu não tinha um talento, como eu falei aqui, para ser uma tenista, nem uma outra grande esportista, né. E aí eu fui, nessa bifurcação, eu fui pro lado, né, de tentar integrar a aventura e o esporte através da faculdade. E aí, sem querer, querendo, a gente vai chegar lá, né, eu vou contar como é que a aventura entrou na minha vida. E aí você veio para São Paulo, de Ribeirão, você já veio para São Paulo, fez faculdade, Fiz faculdade, aí você já começou... fiquei em São Paulo, e era engraçado, porque eu sempre sonhei em morar no Rio. Quando eu era mais nova, eu quero morar no Rio de Janeiro, acho que tem mais a ver com o meu lifestyle, eu amo praia, por mais que eu sou do interior, eu sempre sonhei em estar perto do mar. E eu acabei não indo, porque São Paulo me abriu tantas portas. São Paulo, eu sou muito grata a São Paulo, né? Acho que a gente tem essa relação de amor e ódio, às vezes, por tudo que essa cidade, né, faz com que a gente... Aí você sai falando, nossa, sentindo falta, né? Mas eu sou muito grata. Eu acho que São Paulo me trouxe uma experiência, uma vivência, um crescimento pessoal, uma conexão com pessoas que eu jamais teria acesso se eu não estivesse aqui. E eu soube aproveitar essas oportunidades. Eu acho que eu fui, não vou falar inteligente, mas eu soube enxergar que aquilo poderia... que o ambiente te ajuda, né? Poderia me transformar numa pessoa profissional, uma pessoa melhor, e uma pessoa que eu pudesse, de fato, chegar onde eu sempre sonhei. E eu queria falar das expedições, eu não sei se é isso que eu tinha falado, mas eu tô muito curioso, né? Eu sei que você trabalhou e teve, não digo a oportunidade, mas naquela época era uma oportunidade, hoje você já é uma executiva, seria uma entrega diferente, né? Mas eu queria que você contasse essa experiência dessas expedições com a família Schurman e também com a Amir Klink. Como que foi essa? Foi logo após você se formou na faculdade, já começou a mandar currículo? Como que foi isso? Não, maravilha. Essa história é interessante, essa pergunta. Quando eu estava na faculdade, eu sabia, né, que eu queria trabalhar com esporte e aventura. E aí eu comecei a ler muitos livros da família Schurman. Minha família sempre foi fã, tinha alguns livros em casa, comecei a assistir o Fantástico, enfim, era uma família que me chamou muita atenção. E eu falei, gente, que legal, né? Uma família de expedicionários, mas que tem, obviamente, objetivo, que tem estratégia de transformar isso em documentários. Por que não ter um caminho, né? Eu também queria essa pegada de expedicionários, tipo National Geographic. Fazia rádio e televisão, tinha um programa na rádio e na TV, na FAAP, na qual eu estava à frente desses projetos, mas bem universitário.
E nesse programa de rádio, eu trouxe uma pauta que era expedições pelo mundo e falava em termos de relacionamento no barco com família, né? Como você conviver num ambiente pequeno e saber ter essa direção de divisão de tarefas e como você faz uma expedição em solitário, no caso do Amir Klink. E fiz essas 2 entrevistas. Quando eu fui entrevistar a família Schurman, eu me apaixonei, literalmente. Falei, eu quero trabalhar com essa família. Eu quero vivenciar isso. Como é que eu posso fazer parte disso? Porque era algo que, imagina, uma empresa familiar, o sonho deles, estavam vendo isso na época, era 30 anos vivendo daquilo. Obviamente é uma empresa estruturada, tinha outras pessoas fora da família, mas eu queria fazer parte daquilo, mas eu não sabia como. Corta a cena depois de 1 ano dessa entrevista com eles. Eu não sou sonâmbula, mas eu acordei à noite. Eu acordei à noite e tive um sonho que eu poderia trabalhar com a família. Eu tive uma ideia, que até hoje eu estava praticamente sonhando, dormindo, e eu coloquei isso num papel. Quando eu acordei, eu falei, gente, eu acho que eu sonhei com a família Schurman, eu acho que eu fiz alguma coisa, eu olhei, estava escrito ali tudo. Eu não tive coragem de ler. Eu fechei, olha a coragem, gente, é um movimento. Depois a gente vai falar, eu fechei esse papel, eu enviei uma carta para a família Schurman. Você não leu a carta? Não li a carta. Imagina, minha letra já é horrível, imagina dormindo. Eu não sei, eu fui muito corajosa, era menina também, tinha 20 anos, e mandei essa carta. Eis que um dia me manda um e-mail falando que eu coloquei, né, meu e-mail, coloquei telefone e tal, no final da carta. E aí falaram, olha, a gente quer te conhecer, porque a gente achou o máximo, né, na época dos navegadores, de carta, a gente achou o máximo, a gente queria falar com você. Eu fui para essa entrevista, e quando eu fui para essa entrevista, era o mesmo cara, que é o David Schurman, que era o CEO da empresa, que eu tinha entrevistado há um tempo atrás pela FAAP. E ele me olhou e falou, cara, eu te conheço. Você não é a menina das bochechas vermelhas da FAAP? Porque eu fico tímida, fico com as bochechas todas vermelhas. Aí eu falei, sou. Ele, que legal. Aí eu contei um pouco pra ele, pedi desculpa da carta. Ele achou mais ainda, o máximo aquilo, e falou, você pode começar quando? Você me conta sobre a carta, porque eu não lembro. Eu falei, ele falou, nossa, achei o máximo, porque você, né, expôs ali todo o seu sonho, sua curiosidade de estar com a gente, e a gente achou isso tão autêntico. Você pode começar quando? Eu não sabia o que eu ia ganhar, o que eu ia fazer, como eu falei, amanhã. Nossa. E aí eu comecei minha história com eles. Foram 10 anos de estagiária sócia. Eu cheguei muito cru. Você virou sócia deles, né? Eu virei sócia, abrindo uma empresa que eu vou falar um pouquinho, que é a Ecotalentos, que era uma empresa de agenciamento de aventureiros, que a gente fazia com que aquele sonho se tornasse em produto. Então, o Nicolas, ele vai escalar o Everest. Mas, cara, o que você precisa, né? Quais são suas ferramentas para isso? Tinha todo o background disso, né? E o back-office para fazer o suporte. E como que a gente fazia palestra, documentário, exposição fotográfica, um livro. Então, todo o seu produto que pudesse ser rentável em cima desse seu sonho, a gente fazia essa assessoria, curadoria junto. Sim. Mas voltando um pouquinho, eu fiquei lá de estagiária sócia, foi uma experiência incrível. Eu cheguei, né, nunca tinha trabalhado na minha vida, então eles tiveram toda a paciência e o olhar de acreditar que a paixão que eu tinha naquilo. Só que eu achei, como eu trabalhava que eu estudava rádio e televisão, eu tinha certeza que eu ia trabalhar com os filmes, né, as expedições, que eu ia pro barco, que eu ia viver o mundo. Mas não, minha realidade foi outra. Falou, Mariana, senta aí, você vai trabalhar numa sala aí de 50 metros quadrados do Itaim Bibi. E por lá eu fiquei por 10 anos, assim. Então, eles que me mostraram essas minhas habilidades que eu não conhecia do lado de venda, que eu fui vender palestra empresarial. Então, pensa, não tinha nada a ver com audiovisual. Então, como você falar de trabalho em equipe, relacionamento com o cliente, planejamento estratégico, motivação, e fazer com que esses produtos estivessem integrados na vida da família Schurman. Então, a gente aplicava palestra, treinamentos. Isso me ensinou muito, porque eu me conectei com o mercado, eu entendi como a banda toca, literalmente, dentro do mundo corporativo, e eu me apaixonei por esse mundo corporativo. E aí eu comecei a virar uma executiva. E aí foram vários projetos, comecei depois, cansei desse lado de palestra empresarial, e aí foi para a parte de projetos especiais, então captação de recursos para que esses projetos saíssem do papel, licenciamento de marca. E eu comecei também a participar dessas expedições. Aí vou entrar onde você tá curioso. Não, eu tô super curioso para entender como era, né, de fato, as expedições, como eles, como eles se alimentavam, se tinha suplementação, alguma curiosidade, assim, que você consegue trazer que a gente de fora não vê, né? A gente vê muito a expedição em si, mas os pormenores ali, o que você consegue trazer pra gente? Então, eu tive o privilégio, né, de colocar esse sonho que eu tanto, né, batalhei para estar dentro d'água com eles, para participar dessas expedições. Então, eu tive a oportunidade de estar em algumas pernas, né, em algumas viagens e também alguns eventos corporativos dentro do barco.
E assim, eles têm que ser muito... O planejamento, ele é essencial numa expedição, né? O planejamento de tudo, principalmente da alimentação. E eles sempre comem muito saudável, né? Sempre comeram. Então, se alimentam muito de peixe, de frutas, de alimentos frescos. E eu via muito esse movimento deles quando eles paravam nesses locais, né? Que eles poderiam ter acesso e já guardar, né? Já abastecer, digamos assim, para as próximas paradas. Mas a recordação que eu tenho, né? Que a gente sentava à mesa, que a gente sempre petiscava também, tinha um momento de vinho, queijos, que é muito prazeroso, mas o dia a dia é sempre muito saudável, né? E eu também vi algo muito legal na Polinésia, que me lembrei agora, a troca, né? Então, eu lembro quando eu cheguei na Polinésia, eu fiquei 28 dias, né? A gente ficou ali. Então, a troca, vinha as polinésias trazendo coco, trazendo baunilha, trazendo as frutas da estação, e eles entregando, né, ali toda a acessibilidade, a cultura, falando. Então, tinha muito essa troca também cultural com os alimentos, que eu achava o máximo. E, claro, muita coisa, acho que estocada também para aguentar, né? Às vezes, quando eu nunca fiz a travessia do oceano, mas eles têm que ter suplementos enlatados, tem que ter ali uma alimentação, tem nutricionista acompanhando, para ter o melhor, melhor saúde possível nesses grandes desafios. E sobre Everest? Eu sei que você fez não foi o Everest, né? Sim. Eu queria entender não só a história do Everest, mas também a preparação, né? Não sei se a expedição também tinha uma certa preparação para começar. Sim, com certeza. A expedição. Mas eu acho que Everest deve ser algo punk, né? Foi uma virada de chave na minha vida. Eu falo o antes e o depois desse projeto do Everest Sustentável. E quando eu tive essa participação com a família Schurman nessa agência de aventureiros, eu participei de um projeto de uma mulher que escalou o Everest, chegou ao cume do Everest. E nessa preparação dela, eu olhei, eu fiquei sabendo que tinha uma trilha na qual as pessoas, para chegar no acampamento base, elas têm que passar por essa trilha. Você tem que se adaptar, você tem que se aclimatar. Que é a trilha do Base Camp, que é uma trilha, uma das mais altas, mais desafiadoras e mais bonitas do mundo. E eu falei, cara, meus 30 anos, eu vou fazer essa trilha. Com 30 anos, eu vou me desafiar a fazer isso. Meus 30 anos, bateu na porta. E eu não havia me planejado, né? Chegou e falou, cara, vou fazer 30 anos, vou para Everest. Quando eu fui atrás do guia no qual eu conhecia e confio, né, até hoje, imagina, um dos caras mais, Carlos Santalena, um dos caras mais respeitados aí do montanhismo. Como ele chama? Santalena? Carlos Santalena. E aí eu entendi, ele me passou uma planilha da preparação, eu falei, meu Deus do céu. Mas era o que? De treino? Musculação? Fortalecimento, cardio, você entender os equipamentos que você tem que usar você não pode ter uma bolha no pé, você não pode ter uma coluna travada. O pé molhado, você tem que se preparar muito. Eu lembro que a bota que eu fiquei usando pra fazer, eu não tirava a bota do pé. Ah, Mari, mas tem um aniversário, eu vou de bota. Eu ia de bota de North Face. Pra acostumar? Andava na esteira, de bota, eu ficava, porque eu não queria ter uma bolha no pé, eu não queria ter porque a gente caminha e tal. E aí, quando eu decidi fazer essa viagem, que era uma viagem até então de 30 anos, chamei uns amigos, obviamente todos, Mariana, não é passar perrengue, gastar dinheiro pra lá, não vou. Outros toparam. Praia, né? Chamam pro hotel 5 estrelas, me chamam pro spa. Não, você vai me chamar pra passar perrengue, não tem banheiro, vai passar frio, pode pegar intoxicação alimentar, tô fora. E os amigos que toparam, foram 4 grandes amigas, também se desafiaram e todo mundo entrou numa planilha juntos. A gente começou a abdicar de várias coisas. Assim, olha, tem final de semana, cara, a gente vai fazer montanha aqui perto, a gente vai, Mitiqueira, a gente foi pra Resende, em Itatiaia. A gente tinha uma rotina dedicada a essa expedição, mas faltava o brilho disso. E é engraçado que conectando com uma pessoa que hoje é um grande amigo, um ambientalista, e eu não sou, né, não tinha esse repertório para falar de sustentabilidade e tudo mais, falou, pô, Mari, já que você vai até lá, só por que você não vai com uma missão ambiental? Eu falei, cara, qual, né? O que eu faço? Entendo, também não quero parecer que é oportunismo, tenho pavor disso, eu quero ser tão autêntico. Ele falou, não. Aí ele falou, faz uma viagem com o menor impacto ambiental possível, porque hoje a região, ela não tem todas você tem que fazer o descarte adequado, não tem os lugares para você deixar resíduo. Lixo mesmo, né? Que o pessoal vai deixando. As pessoas vão com muito, voltam com nada, dane-se mesmo. Então, assim, virou uma trilha de lixo que as pessoas não mostram muito. Eu falei, interessante. Eu falei, mas você não quer ir comigo? Porque você é o cara do repertório. Ele falou, sério? Eu falei, vamos com a gente. Aí ele entrou também no desafio, se preparou e foi. E aí lá vai a Mariana, que era só pra se divertir, 30 anos, fazer uma trilha. Aí isso virou um documentário. Porque eu falei, bom, já que eu vou até lá,
já que eu vou fazer uma viagem... Vou carregar lixo. Vou carregar lixo, virei a lixeira do Basecamp. Pô, já que eu tenho essa... Virou uma missão pra mim. Eu falei, eu quero documentar isso. Aí volta a paixão do audiovisual, olha que legal, né? Eu falei, cara, que oportunidade que eu tenho agora de trazer o audiovisual pra minha vida. Aí montei um time de audiovisual, consegui empacotar esse projeto. Aí vem a experiência que eu tive com a família Schurman, de virar isso um produto. Que aí conseguimos, na época, o canal off tava no auge ali, foi né? Pro off. Foi pro off. Então a gente pegou o linear primeiro, stream, não era stream, perdão, TV fechada, off. Depois a gente teve Band Sport e depois festivais pelo mundo inteiro levando esse documentário. E foi sensacional, né? Porque a gente se desafia, é um lugar que você sai do seu ambiente organizacional, do seu ambiente de conforto, te traz muitas reflexões. Eu nunca tinha feito uma trilha assim. Você se sente pequeno ali, né? Muito. Pensa paredões de 7 mil metros de altura, você vê um prédio já é alto, imagina você olhar pra cima. Você vê. E eu tive um problema ali. E foi muito frustrante. Ele também já sente falta de ar e tal. A minha aclimatação ela foi até boa, porque é uma roleta russa, tá? Nicolas, você que é um super esportista, você é um atleta. Você é o cara, você é uma máquina. Pode acontecer de você chegar e seu corpo não aclimatar. Caramba. Ah, mas eu sou atleta, eu durmo bem, tenho uma alimentação impecável, eu sou um cara... Não adianta. Se o seu corpo não se adaptar, não adianta, você tem que descer. Então, a aclimatação, a hidratação, o preparo, o pré e durante, ele é essencial. E eu fiz tudo bonitinho. Porém... By the book. Mas porém, eu tinha uma gaita, na bolsa. E teve um dia que eu toquei muita gaita e eu perdi o ar, literalmente. Ninguém me avisou que eu não podia, então acho que eu gastei tudo que eu tinha. E eu fiz uma outra montanha, que é o Calapatar, que é 5.643. Nossa, que exigiu muito. E quando eu voltei dessa montanha, essa brincadeira eu falo da gaita, mas ela foi o que me matou de fato. Eu comecei a ter o início de um edema pulmonar. Nossa. Então eu cheguei na região do Basecamp, que é Gorakchep, que é uma cidade, tipo assim, você tem que chegar em São Paulo no Obelisco. Eu cheguei em São Paulo e não consegui ir até o Obelisco. Eu tive que abortar e tive que voltar por uma decisão de... A decisão é sua, Mariana, você pode ter um edema pulmonar, você não tem como, você tem que voltar, já tem que começar a descer. E aí foi uma das decisões que mais mexeu comigo. Eu não entendi a gravidade disso. Lá na hora era muito mais, eu me preparei pra estar aqui, queria fazer a foto na pedra do Basecamp, queria chegar. Mas isso mexeu comigo muito além. Porque muitos anos eu fiquei pensando nisso. Você não completar, né, uma missão. Você não, de fato... É muito mais lúdico a pedra. Ali que você não terminou, né? Que você não terminou. E depois de tudo que eu faço na minha vida, depois desse projeto, eu tenho uma consciência e um comprometimento. Não que eu não tivesse, tá? Mas foi além, foi meu corpo, foi algo além. Mas assim, eu falhei em algumas coisas. Que mexeu comigo, que hoje eu só entro naquilo que eu realmente posso. Eu vou doar meu sangue, eu transpiro sangue, mas eu entrego. Eu sou uma pessoa hoje muito mais determinada e focada para cumprir meus objetivos. Então, me ajudou muito além, assim, essa expedição. E foi incrível, a gente fez uma viagem super sustentável, implementamos projetos que até hoje existem lá na região, de trazer o lixo de volta em lugares de coleta. Então, a gente fez foi um case e eu me sinto muito feliz por ter contribuído. Você acha que depois das expedições, não só essas, entendo que você fez outras expedições também, você acha que você se transformou, assim, pessoal, obviamente que profissionalmente você já explicou, mas pessoalmente você se transformou? Eu me transformei, eu fiquei mais forte, mais resiliente, mais forte, eu digo, lógico, a gente é vulnerável, assim, pelo amor de Deus, né, a gente tá sujeito a qualquer coisa, mas eu acho que eu me blindei mais, eu me protegi mais, assim, a seriedade, sabe, das marcas que estão comigo, do que eu quero entregar. A gente fez, poxa, Sertões, foi muito legal, algumas edições dos Sertões, depois eu me desafiei navegando, então foi uma expedição dura de sair de São Paulo, chegar até os Lençóis, mas não mais do que isso, voltar numa expedição desbravando um Brasil 4x4, então com estrutura de fato zero, dormir no carro, fazer foi um case para Land Rover na época, que foi global, para Nova Defender, e foi muito legal. Então aquilo foi logo depois do Everest, eu estava muito mais preparada. Fiz Uruguai a cavalo com um amigo meu que cruzou, ele saiu de Calgary e foi até o Ushuaia a cavalo, encontrei com ele, fiz uma pernada do Uruguai a cavalo. Várias expedições de aventura, mas porque eu gosto, assim, eu sou uma pessoa que eu adoro viver o sonho, não é do outro, assim, mas adoro desbravar, né? E participar, e eu sou muito outdoor, assim, quando eu me vejo num cenário extremamente cooperativo, eu falo, volta, Mariana, volta à sua essência,
A terra. E ter esse equilíbrio hoje é um desafio, mas eu me encontrei, assim. E hoje já tá no kite. Você falou um pouquinho no início, começou a fazer kite e tal. Como que foi essa? Você falou, vou testar o kite, foi para o Nordeste e falou. Foi assim. Eu tava sem um esporte pra chamar de meu, né? Fazia uma coisa ou outra, sem muita, paixão, dedicação. Fazia porque eu gosto, né, de estar em movimento, de fazer esporte, mas nenhum que me desafiasse, assim, ao ponto de, nossa, eu quero praticar esse esporte. E aí eu fui pro Nordeste, tava na XP na época, a gente tava estudando o território do kite como um novo território de marca, porque, né, o Brasil é um país com uma costa gigantesca, ventos constantes, água quente, é a meca desse esporte que vem crescendo depois da pandemia absurdamente, né, um novo esqui pro brasileiro, e uma oportunidade nenhuma marca havia se apropriado até então. Então eu fui para ter essa imersão no esporte, mas não como praticante. Eu fui para entender o business. Tá. Eu falei, cara, mas eu vou ter que praticar, né? Também. Ver como é que é esse negócio aí, né? E aí me picou. E aí eu comecei a fazer o kite, tomei muita água. Eu passei por muito perrengue. Eu falei, não é para mim. Me frustrei muito. Foram mais de 30, 40 horas aula. Nossa. Para que eu pudesse... Eu fui muito cautelosa, medo de me machucar também, né? Era tudo muito novo. Mas quando virou a chavinha, aquela sensação de liberdade... Aí eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero pro resto da minha vida. Até onde eu puder, eu quero estar praticando kite. Mas o mais difícil é, de fato, ficar em pé na prancha, né? Porque tem controlar a pipa e tudo mais. Aí falam que quando você pisa na prancha, você fala, meu Deus. É muita coisa para administrar. A pipa, a leitura de vento não é fácil, né? Pra quem não convive, não vive na praia, não nasceu naquele ambiente que você tem já uma sensibilidade para aquilo. Então é difícil, você tem que estar atento, porque isso determina para onde você vai. Leitura de vento, onde você quer ir, onde está o vento e onde eu coloco, né, o meu kite para me direcionar. E, obviamente, a prancha para você navegar. Então, são alguns desafios, assim, que eu tive que administrar, ter essa harmonia, que já são 4 anos, aí, batalhando, tentando. Gente, tentando. Eu vou olhar lá no seu Instagram, ver como é que você tá. Tem gente que, poxa, fala assim, veleja. Eu tenho respeito de fato, as pessoas que velejam muito. Eu sou uma aprendiz e uma apaixonada. É muito bom. Mari, agora falando de business, tá? Da sua rotina. Como é a rotina da Mari, a sua agenda de executiva? Atualmente, né, eu assumi a diretoria de marketing e comunicação de um time numa liga global. Então, hoje eu estou à cadeira à frente, né, do Mubadala Brasil CUGP Time, que é o primeiro país na América do Sul a ter um time no CUGP. Para quem, né, não conhece, o CUGP é uma liga que é a elite da vela mundial, uma liga conhecida como a Fórmula 1 dos barcos, fundada pelo Larry Ellison, né, o cofundador da Oracle. Mas mais do que... Eu falo muito disso, do fundador, porque é uma pessoa que olha muito tecnologia e inovação. Então, ele olhou muito além da competição da vela em si como performance. Aquela vela, regata, que você não consegue entender e enxergar. É uma vela muito inclusiva, uma vela que você assiste muito perto da costa. É uma vela que você vê emoção, adrenalina, porque os barcos são idênticos, iguais, voadores, tecnológicos a nível... Velocidade. Tanto que não é vela, né? É uma asa de avião de fibra de carbono. Tá. Você tem um flight controller, é um cara que controla o voo do barco, então o barco voa. Então traz muita emoção. E o Brasil, pela primeira vez, né, tá participando dessa liga. É uma liga que hoje, atualmente, a Rolex tá como principal sponsor title. Então, uma liga que hoje tem grandes marcas envolvidas. E o Brasil tem a primeira vez proporcionou, quebrando barreiras no esporte, que uma mulher pudesse assumir o posto de capitã. Tem uma mulher que é capitã agora, É a Martine Grael, bicampeã olímpica. E na liga inteira, a primeira vez que uma mulher, ela senta, né, no posto de capitã e liderança. Brasileira. Martine Grael, bicampeã olímpica, filho do Torben Grael, uma super atleta. E a gente já chegou fazendo história, quebrando barreiras no esporte. Eu trago, assim, analogia, igual você pegar os 20 carros, né, 20 equipes de Fórmula 1, desculpa, 10 equipes de Fórmula 1, não, 20 equipes, né? 20. Desculpa, 20 equipes. 20 equipes, gente, ou 10 equipes? Agora eu falei... Eu acho que são 20, mas... Pegar uma equipe de Fórmula 1, buguei aqui, e você colocar os melhores correndo, inclusive uma mulher. É você pegar uma quadra de tênis com Federer, Nadal, Murray, Djokovic, junto com a Sabalenka, junto, né, com outras grandes, jogando de igual para igual. As condições são idênticas, né? As condições climáticas, favoráveis ou não favoráveis. O que muda é 100% estratégia. Então, é uma liga muito interessante. Premia $14 milhões. Uma liga que premia muito bem. Então, os melhores do mundo estão lá. Tem muitas competições ao longo do ano? Como que é o circuito? São 12 etapas, lugares icônicos. A gente começou essa temporada em Dubai. Depois fomos para a Oceania. Depois a gente começou a América. Foi para a Europa.
E agora volta pra... Semana que vem, a gente tem em Dubai... Não, em Abu Dhabi, perdão. Ou seja, sua agenda não para, né? Não para. Foi uma volta ao mundo esse ano. Foram muitos voos, né? Muitas viagens. Mas muito importante e necessário, né? Quando você entra num projeto novo, por mais, né? Eu tive a vela lá atrás na minha vida, mas é uma vela de expedição, barco oceânico, é outra pegada. Agora é competição, é performance, é um time. É como eu brinco, né? Mas é para as pessoas entenderem, é como se eu trabalhasse à frente do marketing de uma Ferrari na Fórmula 1, que seja. Então, como a gente traz a identidade do barco, como que a gente... Esse primeiro ano não existia o time. Então, como a gente traz a identidade do barco, como que a gente traz a comunicação, a cultura, estabelecer processos, criar um time dentro e fora d'água, entender a liga, relacionamento com essa liga, você fazer parte de um novo ecossistema, né? Então, para mim, esse primeiro ano foi um ano de muito aprendizado. E eu tenho que estar nesses lugares, eu tenho que vivenciar, eu tenho que respirar isso 24 horas por dia. E quais são os patrocinadores que tem hoje nessa liga? A liga hoje tem a DP World, tem a Emirates, tem a Mubadala, tem a Rolex, tem os parceiros locais, né? Então, depende de cada etapa tem um parceiro local. No caso do nosso time, né, a gente tem hoje a Ativos, o BRB, a Oakberry, a Vale, a Mubadala, a Balena. A gente tem empresas que acreditam, né, investem nesse super projeto com uma exposição global, com uma entrega de hospitalidade incrível, que é muito diferente você levar o cara ali para conhecer um serviço A e B premium, vendo o barco de perto, tendo acesso aos atletas. É um produto muito diferenciado e o Brasil vai receber uma etapa aqui o ano que vem. Onde vai ser? No Rio de Janeiro. Rio? 11 e 12 de abril. Caramba. A Baía de Guanabara. Vai movimentar o negócio, hein? E aí eu espero que todos, né, se interessem, conheçam e torçam aí bastante pra gente. Não, muito bom. Ô, Mari, agora falando um pouquinho de marketing, tá? Você que é uma referência no marketing esportivo, eu queria entender como você enxerga o esporte como um canal de alavancagem e posicionamento de marca. Perfeito. Bom, o esporte para mim ele é um canal de transformação, conexão, relacionamento, experiência. Ele mexe com paixão, ele mexe com pessoas. E eu sou suspeita, eu acho que depende muito do objetivo de cada marca, né? Mas para quem visa hoje... Eu gosto muito de usar o termo a longo prazo. Então, uma marca que hoje ela quer se associar a um território de marca, se associar a um território esportivo, né? Você ter essa experiência como marca que abrange paixão, abrange saúde, abrange resiliência, superação, desafio, qualidade de vida, histórias. Trabalha com uma montanha-russa de emoções. Você tem que associar o esporte. E eu acho que tem vários meios de você associar o esporte, seja ele por time, atleta, ligas. Mas mais do que isso, eu acho que não é só você colocar a sua marca. Eu acho que isso é o simples, é o comum. É como você transforma de fato a vida dessas pessoas. Eu acho que o esporte ele é um canal de transformação. E a marca ela é um canal, uma potência que através desse canal pode transformar e mudar vidas. E fazer história. E se colocar ao lado, né, de feitos históricos. E aí depois de estratégia tem várias maneiras, mas eu vejo muito isso, assim, histórias, né, eu acho que você conta histórias, você faz legado, você deixa legado, você transforma a vida, eu acho. E hoje, Mário, quando as empresas estão olhando para um atleta, estão querendo patrocinar um atleta, que de cara elas olham, assim, nessas pessoas? Perfeito. Olha, primeiro assim, né, hoje o atleta mudou muito a relação entre marca e atleta, né, porque hoje o atleta virou um canal de mídia também. Antigamente a marca, né, patrocinava o atleta não só pelo desempenho, né, para ele ajudar ali os custos de desempenho, etc, e se apropriar daquela imagem e etc, mil outras contrapartidas. Hoje o que a marca busca no atleta, eu vejo, ela busca, além de ser, obviamente, o canal de mídia ali que vocês, não vou entrar em estratégia, mas eu vou olhar histórias. Eu acho que o atleta ele tem que ser um amigo da marca. Não é mais o embaixador, o porta-voz, o patrocinado. Ele tem que ser o amigo da marca. É aquele que, através daquele atleta, a marca vai se comunicar. Ele vai ser uma pessoa que vai trazer a voz daquela marca, que ele vai falar com autenticidade. Entender os valores da marca também. Os valores da marca. Ele vai ser aquela pessoa que, quando o amigo, ele é seu amigo, ele vai falar a verdade. Então, é aquele cara que vai entender como melhorar, como... Você cria uma união, né? Então, assim, eu acho que mais do que isso é como você usa aquela voz, aquela persona
para amplificar sobre o seu produto, a sua marca, seu brand, etc. Então, e hoje eu acho que a marca busca muito histórias. Quanto mais autêntico, quanto mais que o público quer ver, né? Quanto mais a vitória, obviamente, performance, com histórias, né? conectar com histórias, autenticidade, valores. Eu acho que isso hoje é muito alinhado. Tá. E como as empresas medem esse ROI, assim, esse retorno de investimento em patrocínio para um atleta? Vocês ficam de olho ali o tempo todo para ver se está tendo retorno ou não? Hoje tem longo vários... prazo, espera, vamos indo. Como que é? Depende muito, né, do objetivo de cada marca, mas você tem hoje alguns pontos, né? Você tem a parte de conversão, então depende se aquela marca quer vender um produto através daquele porta-voz com o atleta, como ele influencia, como ele engaja, como ele converte. Ou ponto também de awareness, né? Com quantas pessoas você está falando, com quem você está falando. Se eu não falar a sua audiência, então eu só falo com a sua audiência através de você. Então, como eu metrifico isso, né? Se eu fosse ter que pagar uma mídia para alcançar aquilo, então tem algumas formas de medir o ROI. Mas eu acho que depende muito, de novo, né? Da estratégia e do objetivo de que cada marca busca para se apropriar. Obviamente, ele é muito mais fácil quando a gente fala de ciclos olímpicos, de esportes que estão hypados. Né? Tá. Agora, o difícil mesmo é quando você investe lá atrás. Por isso que eu gosto muito do case da Red Bull, né? A Red Bull investe hoje em atletas a longo prazo. Pega, às vezes, o moleque lá mais novo, ou não, mas tem uma história na saúde, na alegria, na tristeza, né? Na doença, em todos os ciclos, aquela marca está com você. Eu acho que o oportunismo hoje no esporte, ele acontece muito, principalmente durante o movimento olímpico. E a gente tem que entender que isso é uma profissão, né, do atleta. Ele não é E tem que saber respeitar também. Eu acho que você não pode exigir muito do atleta, porque ele não é Ele é um atleta, né? Então, como que a marca, ela faz parte da vida dele sem interromper né, essa rotina, mas que você tem uma história de longo prazo. Que aí gera autenticidade, gera confiança, gera autoridade. Você tem... Eu acho que isso é muito importante também. Isso é minha visão, né? Assim, sim, não, estratégico. Ótimo, claro. E eu vejo que tem uma diferença, assim, né? Tem vários atletas amadores que têm bons canais, milhares de seguidores, e atletas profissionais que muitas vezes nem colocam tanta atenção nas redes sociais, né? Porque tá treinando, focando ali, é outra parada, né? Talvez as pessoas que são atletas amadores talvez não entendam muito isso, né? Que dica que você daria para esses atletas, seja amador ou profissional, para montar um bom projeto e apresentar para as empresas que de fato seja chamativo e brilhe os olhos das empresas? Perfeito. O que eu acredito, né? Assim, eu respeito muito o atleta que está focado 100% em performance, que às vezes não olha a rede social ou a mídia como um aliado, porque de fato tem aquela gana, tem aquela emoção, né? Aquela força de vencer e tá tudo bem. Eu acho isso fantástico. Mas hoje o mundo mudou muito. Eu acho que para você hoje conseguir, né, um canal, para você aliar com patrocinador, para você ter essa segurança, para você realizar seus sonhos muitas vezes, hoje você precisa estar ligado, você precisa estar atualizado esse movimento, principalmente, vou falar das redes sociais, tá? Sim. Então hoje eu vejo o atleta muito como um canal de mídia. Então você tem que, primeiro ponto, né, acho que a dica, quem é a sua audiência? Acho que a gente falou isso mais cedo, acho muito importante, com quem você conversa, quem consome você, quem está te seguindo, né, quem quer saber sobre você qualificar essa audiência, você entender que você pode usar esse canal também para falar sobre coisas incríveis, você pode inspirar muita gente, você pode usar esse canal também para trazer marcas com projetos que, de fato, têm objetivos e realização de coisas em além. Então, hoje, a dica que eu dou, eu falo muito até para a Martine, né? A gente convive muito, né? A Martine é uma pessoa muito focada em performance, ela não é ligada em rede social, e hoje ela mudou muito. Né? Precisa. Ela falou, Mário, eu entendi que hoje tem que ser uma aliada e faz parte da entrega do meu patrocinador. Isso gera muito valor e isso aumenta o nosso investimento com marcas e faz com que eu esteja cada vez mais na água e fazendo o que eu amo. Então, eu acho que é muito importante hoje você entender sua audiência, você ter um bom plano de onde você quer chegar e ter marcas que, de fato, você se conecte. Porque senão não passa a verdade e não se sustenta também. Só pela grana, né? Não. Eu vejo assim, as redes sociais, né? Eu não sou tão ativo de ficar postando e tudo mais, mas quando eu ganhava uma competição, assim, era uma enxurrada de novos seguidores, tá? É diferente.
Mas criar narrativas, roteiros, mostrando rotina, inspirando pessoas, seja um executivo que trabalha o dia inteiro e ele é um triatleta, por exemplo, ele olha aquilo lá, eu vejo que tem muita diferença. Mas as empresas olham em números de seguidores, assim, pega uma audiência e fala, caramba, esse cara tem 1 milhão de seguidores, ele vale a pena investir. Ou ela pensa também se é uma base qualificada e se de fato o atleta tem um alinhamento de valores com essa empresa. Alinhamento de valores é o primeiro ponto. Né? Acho que tem que estar muito alinhado, né? A pessoa não pode estar ali ligada à polêmica, ou uma pessoa, né, que tem um temperamento, uma postura, às vezes, que não, você fica naquele termômetro, né? Empresa, que fala, poxa, será que em qualquer momento eu posso estar no escândalo? Então, o primeiro ponto é ver se aquela pessoa, ela está alinhada com o seu objetivo, né, a sua estratégia de marca. Segundo ponto, a audiência, ela tem que falar falando isso do ponto de vista da marca, tá? De novo, com quem você quer falar, né? Se é um público mais nichado, se é um público mais qualificado, de certo... Então, hoje você tem como mensurar isso. As agências conseguem hoje metrificar isso. E eu acredito que tem uma pirâmide, né? Você tem algumas formas de, como marca, entender quem que é o seu ponto que você quer falar. Acho que o ponto da pirâmide é a pessoa que de fato inspira e vive daquela performance. Você, Nicolas, por exemplo, é um exemplo. Um renomado nadador, um atleta de sempre altíssima performance, um cara que inspira de longevidade, fala de tantos assuntos que você inspira não só do seu nicho do esporte, mas além. Além de ser um executivo. Então, você tá ali, você inspira a base toda da pirâmide, a pirâmide como um todo. O meio da pirâmide, eu falo que sou eu, assim, né? Que eu me inspiro em você, que vive, né, da sua performance, busco performance, mas eu já tenho outro canal de vida, assim, de trabalho. Mas eu sei também que eu inspiro a base da pirâmide, que é o famoso I wanna be. E o famoso I wanna be é aquela pessoa que se inspira nesse meio e no topo, mas é aquela pessoa que sempre vai buscar inspirar para subir nessa pirâmide. Vou te trazer um exemplo, mais em termos de consumo. É uma pessoa que compra uma super jaqueta da North Face, mas nunca foi pra neve. Mas ele se sente parte Aquele cara tem aquele Garmin que tem 28 mil... Patagônia. Não, top. Aquele Garmin que te dá, assim... A localização... Você nunca saiu de São Paulo com ele. Só que aquele cara, ele se inspira tanto que ele fala, pô, agora tem um relógio legal, eu vou começar a praticar tal coisa. Pô, tem uma jaqueta bacana, vou usar pra fazer um snow. E aí você começa a inspirar. E essa pessoa que converte, essa pessoa na ponta. Então, você tem uma potência de inspirar muita gente. Quando a marca olha isso, fala, caramba, né? Então, ele tem uma audiência XPTO, ele pode ter 1 milhão de seguidores, ele pode ter 100 mil seguidores, 10 mil seguidores, mas você é a pessoa da performance, é a pessoa que inspira. Então, é assim que a gente começa a olhar. Entendi. Hoje, pra mim, seguidor, número não... Às vezes é uma base suja ali também, né? Que talvez não te interesse. Eu falo com 1 milhão, mas é 1 milhão de pessoas que... Quantos por cento desse 1 milhão, de fato, vai me converter? Não, eu tenho uma só de 100 mil, mas, pô, esse cara de 100 mil fala exatamente, é um tiro de canhão que eu quero falar. Entendi. Puta, perfeito. Maria, a gente tá indo pros finalmente aqui, e aqui no Not Live Cast a gente sempre fala de viver mais, com mais qualidade de vida, health span, mas nosso papo aqui eu queria inverter um pouco a minha pergunta. Se você pudesse mandar uma mensagem para o maior número de pessoas possível, para inspirar elas e buscar um novo propósito, que mensagem seria essa? Inspirar e trazer um novo propósito. Ou só um novo propósito? Cara, eu acho que a gente, se olhar para dentro, assim, acho que a gente sempre tem que se ouvir muito, né? Acho que só a gente fala pela gente e só a gente sabe onde a gente quer chegar. Só a gente conhece os nossos sonhos, sabe os nossos medos, sabe a nossa coragem. A gente nem sabe o que tem, mas só a gente pode sentir. Eu acho que hoje a gente tem que olhar mais para si, ouvir mais o nosso coração. E eu vou falar algo que eu ando falando muito, até a gente conversou mais cedo, que é sobre o movimento. Que eu comecei a refletir muito isso. Então, faça um movimento diário, né? Se você tem um sonho pequeno, médio, grande, o que seja especial para você, todos os dias faça um movimento para você chegar mais perto da sua realização. E o movimento, ele pode ser de diversas formas, né? Então, eu acredito muito nessa força do movimento, nessa força, essa paixão do que a gente tem dentro da gente. Então, se escutem mais e façam um movimento para as coisas acontecerem, que uma hora vem. Muito bom, Mari. Puta aula, hein? Obrigado, Imagina, Mari. Eu que agradeço. Foi um prazer te Passou receber rápido, aqui. Que delícia estar aqui com você. Falei muito, né? Desculpa, Mari, a gente gosta de conversar. Sim, deixa, pra quem quiser te acompanhar nas redes sociais, se tiver algum projeto, fica à vontade pra
passar sei lá, site, seus canais, redes sociais. Hoje estou mais ativa no Instagram, então é Marina Brito, com 2 T's oficial. Ali eu compartilho um pouquinho da minha vida de executiva, né, dessa volta ao mundo, nesses grandes desafios com o CEUGP, e também com marcas na qual eu participo, converso, me conecto, e um pouco desse lifestyle. Obrigado. Obrigada a vocês. Adorei. Valeu. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Não deixe de nos acompanhar no Spotify e também no YouTube. Até a próxima.